Nós vamos falar agora sobre o clima no Congresso. Duas casas, Câmara, Senado, várias pautas polêmicas e algum tipo de divergência ou falta de coerência aí no entendimento na Casa Alta e também na Câmara dos Deputados. Os líderes da Câmara temem que o projeto de dosimetria tenha o mesmo fim da PEC da blindagem, ou seja, ser enterrado no Senado. E, além disso, o presidente da Câmara, Hugo Motta, já confirmou que a votação do projeto de isenção do imposto de renda será na quarta-feira que vem. Sobre o assunto, vamos falar agora com o deputado federal Sanderson, vice-líder da oposição. Deputado, primeiro, muito obrigada pela paciência. A gente estava com o horário marcado, mas tudo aconteceu com relação ao Factual de Brasília. A gente precisou mudar aqui um pouquinho, por isso também a demora aqui para a gente começar. E obrigada por continuar aí conectado conosco para contribuir com essa pauta da dosimetria. Bem-vindo. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Sempre, para mim, é uma enorme satisfação falar com a Band News, falar para todo o Brasil. Estou aqui no Rio Grande do Sul. Hoje, sexta-feira, tivemos uma semana bastante agitada em Brasília, porque aquela nossa expectativa de votarmos o quanto antes o projeto de lei de anistia, essa semana mingou, porque reunimos inclusive com o relator indicado, o deputado Paulinho da Força, e após ouvi-lo sobre suas pretensões, nós da oposição praticamente fechamos posição no sentido de não aceitarmos essa história de dosimetria, até porque não cabe ao Poder Legislativo fazer dosimetria. Dosimetria é algo exclusivo do Poder Judiciário. Só os juízes, na fase de sentença, é que podem estabelecer o que é a dosimetria. Está lá, no Código Penal. Pena base, depois atenuantes e agravantes e causas de aumento e de diminuição de pena. É a chamada 3 fases da aplicação de uma sentença. Então, não temos como nós, com 311 votos obtidos lá na urgência, aceitar essa história de dosimetria. Pelo que consta, pelo que sei, a extrema esquerda e a esquerda também não querem nada relacionado à diminuição de pena. Se nós, da direita, também não queremos, quem é que quer? Agora, não, dosimetria para nós não existe. Agora, deputado, então qual é o caminho pensado, possível, para tentar desanuviar esse tema que está levantando não só contradição dentro do próprio legislativo, mas falta também de um norte aí para uma solução? Porque se a expectativa temida é acontecer o mesmo que a PEC da blindagem, ser enterrado, como é que a gente trabalha com esse possível cenário? Se é que, na sua opinião, ele é possível ou a Câmara ainda vai lutar para que ele se sustente como está nos entendimentos de quem defende que não seja dosimetria, e sim anistia total, ampla e restrita? O Congresso Nacional é dividido em 2 casas. Nós temos um regime bicameral no Brasil. Vários países não têm esse regime, tem apenas uma Assembleia. Mas o Brasil tem Câmara dos Deputados, que representam o povo, e Senado Federal, que representa os estados. A Câmara tem sua autonomia e tem o seu cenário político. A realidade política da Câmara, muitas vezes, ou quase sempre, é diferente da realidade política do Senado. Agora, nós, enquanto deputados federais, temos que trabalhar com o cenário da Câmara dos Deputados. Se o Senado vai enterrar, vai arquivar, o problema é deles. Os senadores que se acertem ano que vem com os seus eleitores. Tem eleição ano que vem. 2/3 do Senado, aliás, serão trocados. A nossa missão na Câmara dos Deputados, de deputados do centro e da direita, que já conversamos, é no sentido de aprovarmos a anistia ampla, geral e restrita. Quando nós aprovamos lá a urgência com 311 votos, com pressão do governo Lula, inclusive naquela semana distribuiu emendas. Mesmo assim, tivemos 311 votos. E eu conversei com vários deputados, dentro do plenário, inclusive, às vésperas da votação. Eles disseram, meu partido está no governo, eu recebo algumas benesses do governo, mas eu vou votar a favor da urgência da anistia porque o meu eleitor está pedindo. A pressão, e digo isso com muita tranquilidade, a pressão legítima que os deputados de centro e de direita estão sofrendo, estão
recebendo dos seus eleitores, vai fazer com que esse projeto da anistia ampla, geral e recente seja deliberado e aprovado na Câmara. O Senado tem sua autonomia, tem sua independência funcional, lá eles fazem como bem entenderem. Nós temos que ir subindo degrau a degrau e não vejo como nós limitarmos a nossa atividade legislativa na Câmara olhando para Senado, ou olhando para o STF, ou olhando para um possível veto presidencial. Cada caso tem sua dependência. O processo legislativo é complexo justamente para que injustiças não aconteçam, então passa pela Câmara dos Deputados, vai ao Senado, depois tem a fase da sanção, depois ainda tem a possibilidade, sim, de controle condicional pelo Poder Judiciário, então está tudo certo. Na Câmara dos Deputados, nós não aceitamos esse engodo da dosimetria, que, aliás, o próprio relator, a simples indicação desse relator, que eu nunca vi, eu estou no meu segundo mandato, 4 anos, na outra mais 3, agora 7 anos, eu nunca vi esse deputado Paulinho da Força dentro da Câmara, nem em comissões, nem em plenário. Agora surge com esse sujeito, que inclusive foi condenado por corrupção e absolvido depois pelo STF. Ele não tem legitimidade para relatar um projeto dessa envergadura e dessa magnitude. Aí aparece Paulinho da Força, que eu nunca vi. Agora, deputado... Aécio Neves, que é outro, que em 8 anos eu não vi nenhuma vez dentro do Congresso. Com o Michel Temer, que sabemos quem é, para dizer não, agora é dosimetria, nós vamos resolver o problema do Brasil. Falaram com quem? A oposição hoje tem 130 votos. Sim. Agora, Né? deputado... Se não levarem adiante esse projeto, que é um anseio popular, sim, a esquerda não quer, sabemos, não tem problema. Mas nós precisamos de 257 votos. Nós não precisamos de 513 votos. E é em cima disso que nós vamos trabalhar. Mas, deputado, tudo bem, é sempre bom a gente reforçar aqui para a nossa audiência sobre o sistema bicameral. Só que não há um impasse se o Senado não passar. Vocês temem, com relação a isso, fazer o quê? Voltar para novamente uma PEC, para novamente um projeto de lei? Ou vocês vão seguir firme nessa proposta? Mas de que jeito? Porque o Senado e o outro poder, que é, no caso, o Executivo, né, precisa sancionar. Como é que vocês trabalham com essas barreiras que podem continuar existindo como já existem hoje em termos de não aceite da proposta que está na Câmara? Cada agente político tem suas atribuições estabelecidas na Constituição. Então, ele diz quais são as atribuições e limites dos deputados federais, dos senadores, do presidente da República e de ministro do STF. Se nós formos trabalhar com ilações, com suposições, nenhum projeto seria aprovado no Brasil. Vejam agora essa questão da PEC das prerrogativas. Davi Alcolumbre se reuniu com o Hugo Mota e anuiu com o andamento desse projeto, que não tem nada de proteção de bandido. É um projeto para dar prerrogativas e autonomia funcional para os parlamentares que hoje são pressionados e perseguidos por ministros do STF de forma não republicana. O presidente do Senado tinha anuído. Aí depois, sabe-se lá por que razão, porque foi pressionado, enfim, ele vai lá e tira o apoio. Isso vai ter reflexos, porque o Senado também vai aprovar medidas em que a Câmara atua como Câmara Revisora. Os deputados que se sentiram aí como palhaços, porque o presidente da Câmara estabelece uma rotina de votações, conversa com o presidente do Senado, para proteger e dar garantias funcionais aos parlamentares que se veem ameaçados, perseguidos por ministros do STF, que protege a extrema esquerda, a esquerda, mas que vai com toda a energia para processar, para perseguir todo parlamentar que seja de centro ou de direita. É assim que funciona. Ou nós temos algum corrupto preso hoje? Cadê a Lava Jato? Cadê o Mensalão? Esses dois, ou melhor, os 3 interlocutores que apareceram, Michel Temer, envolvido em corrupção, Aécio Neves, envolvido em corrupção, tal de Paulinho da Força, envolvido em corrupção, os 3, obviamente, são pau-mandados do STF. E nós vamos aceitar isso na Câmara? Jamais, até porque
Ano que vem nós também seremos submetidos ao crivo das urnas, e o nosso eleitor não aceita isso. Então, vamos seguir trabalhando. A força que vem das ruas é muito forte. Por onde eu tenho caminhado, os meus eleitores, nem que eu queira, não permitem, e eu tenho, como os outros, temos lealdade aos nossos eleitores. Eu não posso chegar lá prometendo uma coisa e fazer outra. Então, atrás desta coerência é que nós vamos buscar, sim, anistia ampla, geral e restrita. Que vai vir. Não vai ser esse ano, tem ano que vem, em 27 nós vamos renovar o Senado, em 27 nós vamos renovar a Câmara, em 27 provavelmente a direita vai voltar ao Palácio Planalto. Se não for agora, não for ano que vem, em 27 nós vamos fazer anistia ampla, geral e restrita para corrigir essa grande perseguição promovida por aqueles que não aceitam a oposição. Lula e seus asseclas não aceitam a oposição, eles querem governar sem oposição, como faziam lá na época do PSDB, que tinha 5, 6 deputados do PSDB, a tal da, né, o teatro das tesouras ali, agora nós estamos vendo o Aécio Neves aparecendo aí. Então, nós estamos convictos de que para o Brasil passar por uma pacificação, nós precisamos virar essa página, olhar para frente, e isso só pode ser feito com anistia ampla, geral e restrita, que tem autorização constitucional. O ministro Alexandre de Moraes, eu estava lá no julgamento, não sei se ele se equivocou, ou se ele foi malicioso ou capcioso. Ele disse que o parlamento não pode tratar de anistia. Não é verdade. Está na Constituição. Constituinte originário. Pode, sim, ser objeto de discussão, deliberação, anistia. Anistia pode passar como pode não passar, mas é o Congresso que diz isso, não é o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Deputado Sanderson, muito obrigada por sua contribuição aqui no Tarde Band News. Ótimo trabalho para o senhor e até a próxima. Obrigado. Obrigada, Boa tarde. deputado.